Senhora presidente, senhoras e senhores senadores. Gostei. Alguns gostam de presidenta. Eu prefiro presidente. Eu prefiro seguir a Academia Brasileira de Letras, que fala presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pelas redes e pela Agência Senado. A sociedade brasileira, senhora presidente, está insegura. As leis e as normas constitucionais e as decisões judiciais têm um objetivo que é certo: trazer a segurança jurídica. Trazer a segurança jurídica. Digo isso em razão das reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, cada uma tendo um caminho. Cada decisão num sentido, no que tange à perda ou não do mandato, automaticamente, em razão de uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Veja que o Supremo Tribunal Federal, num período curto, mudou a sua posição 3 vezes. 3 vezes. Primeiro, afirmou que é possível, com a condenação transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, a perda do mandato seria automática do deputado federal ou do senador. Depois, o Supremo Tribunal Federal mudou a posição, deixando isso a cargo da Casa Legislativa, na qual o parlamentar exerce a sua legislatura. E agora, o Supremo novamente muda de posição. Muito bem. Recentemente, a Câmara dos Deputados houve por bem aplicar o artigo 55 em relação a um deputado federal do estado de Rondônia, Dona Dom, condenado no Supremo Tribunal Federal a mais de 13 anos de reclusão em regime fechado. A Câmara dos Deputados entendeu por bem que este cidadão preso poderia continuar a ostentar a categoria de parlamentar federal, a ostentar a situação de deputado federal. A pergunta que se faz é a seguinte: como é possível um cidadão com os direitos políticos suspensos nos termos do artigo 15 da Constituição, inciso 3, direitos políticos suspensos, exercer ainda um mandato parlamentar? Aquele que tem suspensos os direitos políticos, como nós todos sabemos, de acordo com o artigo 15, inciso 3 da Constituição, em razão de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, independentemente do regime prisional, independente da pena, este cidadão, ele não vota, ele não pode ser votado, ele não pode ajuizar ação popular, que é um direito constitucional do cidadão, no sentido restrito do termo, ele não pode denunciar o presidente pela prática de crime de responsabilidade, mas ele pode continuar a exercer o mandato de deputado federal. Isso não calha no que diz a Constituição da República. Como nós podemos subordinar a decisão do Supremo Tribunal Federal à aprovação ou não na Casa Legislativa que o parlamentar faz parte? Isto não se apresenta como razoável, senhora presidente. Eu defendo que, com a condenação criminal transitada em julgado, independentemente da pena, independentemente do regime prisional, automaticamente o cidadão parlamentar deva perder o mandato. Porque não é possível, na democracia, nós permitirmos que condenados possam exercer mandatos eletivos, desde que exista o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal. Em existindo o trânsito em julgado, por consequência da suspensão dos direitos políticos, ele está automaticamente fora do mandato. A Casa Parlamentar deve se manifestar através de uma decisão da mesa, e esta decisão da mesa, ela não é constitutiva, é uma decisão declaratória, ou seja, a decisão da mesa apenas reconhece a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a razão do legislador constituinte de 1988 estabelecer no artigo 55, parágrafo 2º, a previsão de que cabe ao Legislativo decidir sobre a perda ou não do mandato? Nós, na Constituição de 88, estávamos saindo de um período escuro da nossa história. Estávamos saindo de uma ditadura em que o Poder Judiciário, muitas vezes, o Poder Judiciário era rebaixado pelo Poder Executivo. Lembremos que no final da década de 60, ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram o seu mandato no Supremo cassados pela ditadura.
O judiciário, portanto, ele, naquele momento histórico, apesar da qualidade dos juízes, apesar da garantia constitucional ofertada aos juízes, muitas vezes o Poder Judiciário era rebaixado pelo Poder Executivo. Hoje, nós temos um judiciário que é independente, nós temos um judiciário que garante a concretização de direitos fundamentais do cidadão, nós temos um judiciário que mantém a força normativa da Constituição. Portanto, o Poder Judiciário, a sua decisão deve ser definitiva. Notadamente, decisão do Supremo Tribunal Federal. Notadamente, decisões da mais alta corte da República. Agora, nós vamos sujeitar as decisões do Supremo Tribunal Federal às manifestações parlamentares para que possam ocorrer situações absurdas. Digo, senhora presidente, situação bizarra como essa que ocorreu na Câmara dos Deputados. Bizarra. Imagine, o cidadão, ele está lá na Papuda. Ele vem da Papuda algemado num camburão. Aí ele desce na chapelaria. Aí, ali na chapelaria, né, a Polícia Legislativa da Câmara o recebe ou acompanha até o plenário. Ali no plenário ele fica sob a escolta da Polícia Legislativa. Aí ele sobe, faz o seu direito constitucional, exerce o direito constitucional à defesa, aí ele sai, aí ele é absolvido, ele não é, a Câmara dos Deputados entendeu por bem a não cassar o mandato deste parlamentar, aí ele vai, entra novamente no camburão na chapelaria, vai para a Papuda. Aí, de repente, vem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, né, e traz uma decisão que mais parece uma alquimia constitucional. Ele está criando uma nova Constituição, estabelecendo regras para cumprimento do mandato daquele que tem condenação, a depender do regime que ele recebeu na sentença penal condenatória. Com todo respeito ao ministro Barroso, um dos maiores constitucionalistas do Brasil, e um dos maiores constitucionalistas do Brasil, reconhecido ministro com idoneidade, notável conhecimento jurídico, conforme determina o artigo 101 da Constituição. No entanto, neste caso, ele não trilhou o melhor caminho. Porque cabe ao Supremo Tribunal Federal interpretar a Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal retirar da Constituição e dar sentido à Constituição, mas o Supremo Tribunal Federal não pode inventar uma Constituição a cada decisão. Faltou o ministro ler o artigo 15, inciso 3, que diz que com a condenação transitada em julgado, independente do regime prisional, independente da pena estabelecida, existe a suspensão condicional. Desculpe, existe a suspensão dos direitos políticos. Fazer aquela conta para saber se o mandato eletivo, se o cidadão condenado continuará a ser deputado ou senador, a depender da pena estabelecida, isto aí é alquimia constitucional. Isso não é possível. O ministro Gilmar Mendes, ontem, ao que consta, deu uma entrevista dizendo que o ministro Barroso criou o chamado mandato parlamentar salame. Nós já vimos reforma tributária salame, fatiada. Agora, mandato parlamentar salame, isto não se faz constitucional, não se faz possível. A decisão do ministro Barroso, com todo respeito, é uma decisão inconstitucional. É a chamada inconstitucionalidade chapada. Inconstitucionalidade desvairada, porque é um absurdo, não é uma decisão que contraria o que está escrito no próprio texto expresso da Constituição. Quero expressar ao ministro Barroso, mas isto não é possível na República Federativa do Brasil. E veja, senador Paulo Davim, que quando ele foi sabatinado aqui, nós questionamos ao ministro sobre ativismo judicial. E ele disse que o Poder Judiciário só poderia se imiscuir em situações em que o Poder Legislativo não tivesse a se manifestado. E não foi o caminho que a sua decisão trilhou. Para minha honra e alegria, concedo uma parte para o digno representante do Rio Grande do Norte. Senador Pedro Tax, eu quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento e oportuno pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje. Eu, a despeito do ocorrido na Câmara com a absolvição do deputado, eu devo dizer que foi um fato extremamente constrangedor. É impressionante, ou foi impressionante a repercussão que esse fato teve em todo o Brasil. Eu fui abordado lá no meu estado por pessoas do povo, pessoas simples, pessoas que estão na massa anônima do Brasil,
e eles me abordavam e externando as suas indignações, né? Eles externando a vergonha do ocorrido na Câmara Federal. Então, eu acho que o Congresso Nacional não pode se permitir passar por constrangimentos como esse recente, né? Acho que essa casa, acho que o Congresso Nacional precisa dar uma resposta ao povo brasileiro. E essa resposta deverá vir sob propostas claras, sob propostas altivas. Essa história do voto secreto precisa acabar com urgência. Nada melhor para combater esses desvios de condutas do que a transparência a mais absoluta possível. O povo precisa saber o posicionamento do seu representante. Então, eu ontem ouvi o seu pronunciamento quando o senhor apresentou à mesa um manifesto assinado por 22 senadores, e que eu não tive a oportunidade de assiná-lo, mas externo também o meu mais restrito apoio àquele manifesto. Acho que Vossa Excelência tem sido extremamente sábia nas suas posições, colocando com maestria, dominando bem o que diz, até porque, por força de ofício, o senhor talvez seja o que mais conhece de todos nós esse tema. Portanto, senador Pedro Táxi, eu acho que a sua presença aqui, a sua palavra tem contribuído sobremaneira para a formatação de um novo posicionamento, não só do Senado, mas do Congresso Nacional. Fica aqui minhas congratulações pelo seu oportuno pronunciamento. Muito obrigado, senador Paulo. Eu gostaria de dizer que, por mais que Vossa Excelência não tenha assinado esse manifesto, mas eu gostaria de incorporar a este manifesto a assinatura de Vossa Excelência, que ainda há tempo. Ainda há tempo. Alguns dizem que não existe melhor detergente do que a luz do sol. Para o parlamentar, não há melhor detergente do que a luz do painel. A luz do painel. Porque aquele que não deseja votar, que se manifeste votando ou não comparecendo, ou se abstendo, mas ele tem que revelar para o eleitor qual caminho ele trilhou. O cidadão que nos elege, ele tem o direito constitucional de saber em quem nós estamos votando, de que maneira nós estamos votando. Até para que ele possa saber, lá para frente, se ele vai renovar ou não o exercício das nossas funções constitucionais na próxima eleição, senhora presidente. Portanto, Vossa Excelência trouxe aqui a questão do voto aberto. Eu defendo a votação aberta em todas as situações. Em todas as situações. Agora, a Câmara dos Deputados, ao aprovar esta proposta de emenda na data de ontem, a Câmara dos Deputados, com todo o respeito aos 513 deputados, inclusive deputados presos, nós temos que respeitar a todos, com todo respeito aos deputados, esta proposta de emenda aqui no Senado vai receber sérias resistências, porque muitos senadores são contrários à votação aberta de autoridades. E só o Senado vota a autoridade de acordo com o artigo 52 da Constituição. Portanto, seria muito mais interessante a votação daquela proposta de emenda que se encontra na Câmara dos Deputados, em uma das gavetas escuras da Câmara dos Deputados. Porque muitos projetos, muitas propostas de emenda de relevo que são aprovados aqui, fica adormecido numa gaveta escura na Câmara dos Deputados. Precisamos do voto aberto, o voto aberto logo, para que a cassação daqueles outros que serão condenados, já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, possa se concretizar. Não interessa o regime prisional, se é fechado, não interessa se é semiaberto, não interessa se é aberto. O cidadão tem suspenso os direitos políticos de acordo com o artigo 15 da Constituição. Nós não estamos aqui a tratar do deputado A, B, do senador X ou Z. Nós estamos a tratar do que está escrito na Constituição da República. Senhora Presidente, nós vivemos momentos que cada parlamentar ele deve assumir a sua responsabilidade. Cada um de nós. Quem é contrário, existem argumentos contrários à votação aberta. Muitos entendem que pode sofrer pressão. Senador que aceitar pressão é algo complicado. Por isso a Constituição estabelece que a idade mínima para ser senador são 35 anos, porque aqui nós temos pessoas experientes.
Dos 81 senadores, temos, me parece, 40 ex-deputados federais, 35 ex-governadores, tínhamos 3 ex-presidentes da República e a senadora Ana Amélia e eu, que nunca exercemos cargos eletivos. Quem não aguenta pressão, é melhor ficar em casa, não vem para o Senado. Para minha honra, concedo uma parte à Sua Excelência, a senadora Vanessa. Da mesma forma como fez o senador Davi, cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Eu, logo na sequência, quando amanheceu o dia, seguinte à decisão da Câmara dos Deputados, eu digo a Vossa Excelência que custei acreditar que aquilo tivesse acontecendo, porque não há efeito prático nenhum, nobre senador, nenhum. Porque, como Vossa Excelência coloca, ele não pode exercer os seus direitos políticos, ele não tem como votar, ele não tem como participar, ele não tem a sua liberdade. Ele está sem poder exercer o direito à liberdade. E como alguém sem o direito à liberdade pode ser parlamentar? Então, acho que o que nós temos que fazer, senador, eu na época dizia que a Câmara deveria rever a sua decisão. E, salvo engano, já existe precedente que, em casos semelhantes, foi a própria mesa diretora que considerou extinto o mandato. Portanto, acho que a nós não cabe outra atitude senão evitarmos que isso volte a ocorrer mais adiante. E como evitarmos? 2 propostas importantes. Uma é a emenda constitucional, emenda 18, salvo engano. Sim. Também, exato, que perda de direitos acarreta automaticamente na perda de mandato, perda de direitos políticos, e a outra é o voto aberto, concordo, não há mais por que votar perda de mandato pelo voto secreto. Concordo com Vossa Excelência. Não sei se o caminho adotado pela Câmara ontem foi o mais ágil. Eu acho que é o mais demorado de todos. Lá está a PEC 196 na comissão, exatamente, votando na comissão, rapidamente votaria a Câmara no plenário e nós marcaríamos a sessão de promulgação. Esse seria o caminho mais rápido. Sim. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, senador. Sim. Agora, a votação na Câmara dos Deputados da PEC, não aquela que nós votamos aqui, mas da PEC que estende para todos os cargos, me faz lembrar um ditado lá do estado de Mato Grosso. Se tem jabuti no pau, ou é enchente ou é mão de gente. Esta PEC lá foi votada por algum motivo. Se o jabuti está no pau, ele não subiu no pau. Ou é enchente ou é mão de gente. Aí tem alguma coisa que nós precisamos analisar, tendo em conta os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu encerro, senhora presidente, agradecendo os apartes e agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Mas é difícil ser político no Brasil dessa maneira, porque nós todos somos políticos. Nós todos estamos no mesmo balaio, porque somos políticos. É lógico, cada um com ações diversas, mas você é político, você já entra devendo. E isso não é bom para a democracia. A Câmara dos Deputados é de suma importância. O Senado é de relevo, de significativa relevância na consolidação da democracia. Me parece que alguns desejam o enfraquecimento do Legislativo. E isso não é bom para o Estado que se diz democrático de direito.